Papo Sério com Ali Clement, mais um episódio sensacional e hoje o papo é lindo e extremamente relevante. Nós vamos falar sobre o projeto que apoia mulheres em situação de vulnerabilidade, vai ser lançado pelo Instituto Olhadas nesta semana e você vai acompanhar em primeira mão. A gente está aqui na loja 7200, sempre linda. Hoje eu não estou com o look do Ateliê Diva, porque eu estou vestindo a camiseta do Instituto Olhadas, né, Giane? Essa eu sei que tu me entende. E, claro, sempre com a segurança da 5IT Solutions, nosso parceirão. Vem comigo. Hoje é Dia Internacional da Mulher. E eu estou cercada de mulheres maravilhosas que, além de serem incríveis, são nossas aliadas e principalmente são voluntárias do Instituto Olhadas. E hoje a gente vai contar para vocês sobre o projeto lindo que vai ser lançado nesta semana no Prêmio Aliadas. E é um projeto incrível, mas eu vou deixar para elas contarem mais, porque afinal de contas, essas três aqui que estão à frente, junto com um time incrível que vai transformar muitas vidas. Então, Cássia Miguel, Letícia Torstenberg, falei certo? Torstenberg, né? E Carol Fontanella. A Carol, que além de aliada voluntária, ainda é minha prima, né? Então, ainda tem uma energia muito boa passando por aqui. Gurias, bem-vindas. Obrigada por vocês virem. Obrigada pelo convite. E principalmente, obrigada por vocês estarem fazendo o que estão fazendo junto ao Instituto Olhadas. E eu queria que vocês contassem, dividissem aqui vamos falar. Vamos dar o spoiler. Quem estiver lá no evento vai saber também, mas quem assistiu o episódio vai ter em primeira mão essas informações. Quem quer falar sobre o projeto Aliadas em Rede? Acho que a Cássia começa. Pode ser, começa. Então, o projeto Aliadas em Rede ele nasceu de uma inquietação nossa, principalmente da Letícia, da Carol, minha, das nossas diversas reuniões contigo, com a Luísa, e da gente achar que o Instituto Aliadas era tão importante para fazer o que a gente estava fazendo. A gente precisava fazer coisas mais importantes, coisas que tivessem valor, que tivessem mais significado na vida de cada um de nós. Eu, principalmente, entrei no Aliadas pensando no voluntariado. Então, para mim, eu estava muito incomodada em não ter um projeto assim tão importante para a gente trabalhar. E aí, sentado em várias tardes de cafés que a gente fez, a gente foi construindo. Deixa eu fazer um parênteses aqui, então, para que as pessoas também que estão nos acompanhando entendam. Porque tu falou no voluntariado, e aí é importante a gente destacar, a Lê pontuou isso bem antes da gente entrar aqui no ar, que o Instituto Olhadas surgiu para botar em andamento o evento Prêmio Olhadas, né, que tem por objetivo fazer um evento, sim, mas também premiar mulheres que se destacaram nas suas áreas de atuação e ter o lucro revertido para uma causa feminina, né? E nos 2 primeiros anos nós fizemos o lucro ser revertido para a Casa Oásis e para o Grupo Marias, que são instituições vinculadas a esse acolhimento e capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade. Isso dito, a gente acabou crescendo muito com o trabalho do Abrigo Aliadas nas enchentes. E isso deu muito corpo pro Instituto, pro grupo, porque eram mulheres que estavam fazendo algo que também salvou vidas não só fisicamente, mas por dentro. E aí, nessa época, vocês estavam envolvidas, né, gurias? Eu acho bacana a gente dar essa ordem, botar essa linha cronológica para entenderem como é que a gente chegou no que a Cássia vai expor. As meninas estavam e eu não estava. Sim. E eu conheci o projeto, eu entrei no Aliadas por causa do Abrigo Aliadas. Porque me emocionei com o projeto e quis vir para cá para poder contribuir. E aí a gente criou então o projeto Aliadas em Rede, que é um projeto que ajuda e fortalece
e capacita mulheres em situação de vulnerabilidade, seja ela social, violência doméstica, financeira, enfim, psicológica. Então, nós vamos dar, são 3 eixos o projeto, para entender bem ele. Assim. Um eixo que é o cuidar, o eixo estratégico 2, que é o capacitar, e o conectar. Então, a gente vai acolher, cuidar, resumindo, né? A gente acolhe, cuida e depois a gente capacita para o mercado de trabalho ou para que elas sejam microempreendedoras sociais, microempreendedoras individuais, e a gente conecta com o mercado em geral. Então, ou para elas serem microempresárias ou para irem trabalhar em alguma empresa. Então, para isso, a gente faz parcerias com entidades, já estamos fazendo, então vamos anunciar durante o prêmio, na quinta-feira, vamos anunciar as nossas parcerias maravilhosas que estão sendo fechadas, para a gente poder dar voz e dar poder maior para essas mulheres. Né? E o que é interessante, claro, eu sou suspeita para falar, porque eu estou diretamente envolvida, mas isso é mais legal ainda, porque eu tenho muito orgulho do que está sendo feito. E o que eu acho importante é que é uma união de várias pontas, né? Não é, embora muitas instituições tenham essa vontade de ajudar, mas muitas vezes é fragmentado. Então, através do trabalho que está sendo formado pelo grupo que é coordenado pelas gurias, todo esse processo é feito, né? E ele começa principalmente com vocês, né, gurias? A Carol, então, quando fala em acolhimento, eu já penso na direto na Carol. A nossa inquietação, né, Cássia, nasceu quando finalizou o abrigo e a gente passou a fazer movimentos de caridade, lembra? Que a gente discutiu muito esse assunto. E aí a gente viu que, poxa, mulheres tão potentes, com tanto para contribuir, a gente vai ficar só nesse âmbito de recolher, redistribuir, passar adiante. Vamos tentar fazer algo mais. E aí a questão é como fazer o algo mais, né? E aí a gente buscou a referência no propósito do clube, Ali, que foi o que a Cássia também já trouxe, está escrito no projeto. O Clube Aliadas é um clube de mulheres cuidando de outras mulheres. Mulheres partilhando tanto os sucessos, os bons momentos, como os seus perrengues também. E aí, daí que veio o start, a ideia. Então, vamos levar isso para elas. Vamos trazer um grupo de mulheres que a gente vai botar em uma jornada, em uma trilha, né? Como a Cássia descreveu. Em que ela vai se desenvolver pessoalmente, porque ela vai ter um suporte, um apoio emocional. Ela vai se capacitar profissionalmente e vai jogar isso de alguma forma na sociedade e no mundo. Seja com microempreendedorismo, seja através de uma empresa onde ela vai ser chamada para trabalhar, enfim. Porque muito o que a gente vê é que não adianta ter a ilusão de que vai se pegar uma mulher quebrada, e quando eu falo quebrada, por dentro mesmo, muitas vezes até por fora, mas... E achar que ela vai ter condições, beleza, é só eu te dar uma oportunidade de emprego e tu vai te virar. Existe um trabalho anterior que precisa ser feito de fortalecimento. E que às vezes é algo muito complexo, no caso, por exemplo, de abuso e violência. Violência doméstica. Mas às vezes é só um processo de transição, por exemplo, uma depressão pós-parto. Recém me tornei mãe, tô me sentindo sem apoio emocional. Entende? E ela estar inserida num grupo de outras mulheres, onde existe a partilha, as trocas, onde uma contribui, cada uma com a sua história, só isso já cura ela. É impressionante, né? E eu tendo a pensar assim, quando eu entrei, né, no Aliadas, também foi via abrigo. O primeiro contato que eu tive com Aliadas foi, eu bati na porta lá do abrigo e disse, quero trabalhar, porque eu estava me sentindo bastante atingida emocionalmente pelo que aconteceu durante a enchente. E eu achei que se eu me envolvesse e tivesse um trabalho com propósito, alguma coisa dentro de mim ia mudar. E eu já tinha muito tempo esse desejo de trabalhar, de fazer trabalho voluntário. Eu venho fazendo muitas ações com muitas entidades, estou envolvida em várias outras entidades de formas diferentes, né? E lá no abrigo eu percebi que isso é uma coisa que eu queria fazer sempre. Tanto é que quando o abrigo fechou, eu segui trabalhando com trabalho voluntário até o final do ano, e isso foi muito legal. E o que eu acho assim, eu tenho uma crença que eu acho que nós mulheres somos todas muito potentes e somos todas muito vulneráveis. Todas nós, né?
independente do grupo que a gente esteja inserida, do nível econômico, da capacidade profissional, do nível de formação profissional, todas nós temos pontos cegos de dor e de sombra muito profundos, e todas nós temos muita potência e muita luz. E eu acho que quando a gente olha para as mulheres de igual para igual, né, todas nós juntas, independente de onde a gente estiver, né, independente de quem eu seja e quem seja a mulher que eu vou oferecer ajuda, a gente cria uma via de mão dupla. Pelo menos é assim. Eu não acho que eu tenha um nível de superioridade ou de conhecimento ou de saúde mental e emocional, nada que eu possa ir lá e resgatar alguém. Ao contrário, a gente se resgata junto no processo. E eu acredito muito assim no oferecimento da minha vulnerabilidade e da minha potência ao mesmo tempo, né? Então, tipo assim, olha só, eu também tenho as minhas questões, tu também tem as tuas, mas se a gente se ajudar, né? E se tu me permitir que eu te ofereça o que para mim sobra, né? Nós vamos crescer juntas. É uma relação ganha-ganha. Isso. Né? Então eu acho assim, ó, em todas as instâncias que a gente for atuar, né? No profissional, no mental, no emocional, no financeiro, oferecer conexão para emprego, tudo isso vai ter sempre ganha-ganha, se a gente souber fazer o caminho, né? Então, assim, o propósito é o que nos junta, né? O guarda-chuva, esse propósito de oferecer a mão para as outras mulheres que precisam, né? E o caminho, o meio é o projeto. Então, o projeto vai nos poder fazer chegar nesses lugares, né? A gente vai fazer, eu acho que, parcerias públicas e PPPs, né? Parceria pública-privadas, vamos fazer com instituições públicas, com algumas ONGs que já estão trabalhando. Então, assim, a gente está no início dessa caminhada, né? Vai ser o primeiro ano, é um piloto, né? Eu acho que muitas coisas vão se acomodar no caminho, assim. É muito no começo ainda, mas a gente já tem um propósito pronto, né, que é atingir um número, talvez 100, 150 mulheres, que eu acho que é um número bastante grande, né? Não, quando a gente para pensar que se chegar no final do ano com um número desses, olha, e se fosse a metade desses, mas de pessoas que foram resgatadas, né, emocionalmente e conseguiram se voltar a conduzir a sua vida. Suponhamos, vamos até ser mais... A gente tem a meta, né? Não vamos estabelecer metas, mas quando dobrar a meta, enfim. Mas que seja 150. Suponhamos que a gente não alcance, mas mude a vida de 50 pessoas. É muita gente, porque são 50 mulheres que vão reverberar isso nos seus filhos, nos seus pais, nos seus meios, e vão levar isso adiante. E se tu for analisar, em 2024, a gente teve 70 feminicídios. Em 2025, aumentou para 80. Se a gente resgatar 50, talvez a gente esteja ajudando a reduzir o número de feminicídios no estado. E eu acho essa fala essencial, então, porque nós estamos em um ano que em fevereiro acabou com 20 feminicídios. Então, é essencial esse trabalho. E o que eu acho muito, muito importante é que o projeto ele foi desenhado para ser replicável também. Então, a partir desse ano, que vai ser um ano em que a gente vai testar algumas ferramentas, testar alguns formatos de trabalho do projeto, ele foi criado totalmente para ser replicável. Então, daqui a pouco, o Instituto Aliadas pode crescer para o interior do estado e ir para outras cidades com esse mesmo projeto. Ele é totalmente manualizado, com fluxos de trabalho, com tudo, para que ele possa ser replicável. Então, esse é o nosso sonho, né? Que esse projeto cresça tanto e ajude tantas mulheres que a gente possa levar para fora daqui. Essa questão dos processos que vocês criaram, é tão interessante isso, porque eu fiquei pensando muito hoje antes de vir, o porquê que é diferente esse projeto, né? O que faz ele ser diferente? Na minha opinião, é exatamente essa sensação de que acaba sendo uma espécie de central de socorro, desde o emocional até a reformação de uma mulher e recolocação dela no mundo. Então, de novo, né? Vou ser repetitiva aqui, mas é essa sensação que eu tenho, que vai de uma ponta a outra. Porque sim, o Instituto também conta com mulheres que, diferente de outras instituições, isso, gente, não é mérito, que é uma realidade, nós estamos tentando fazer uso disso,
tem muita capilaridade em empresas, no poder público, né, com outros parceiros. Então a gente tem uma rede de conexão muito forte. Muito forte. Agora, Ali, do ponto de vista terapêutico agora, tá? Uma das coisas que eu acho que torna muito potente é ele ter sido estruturado como um grupo. Porque onde a gente reúne pessoas, onde tu te une a outras pessoas, isso reverbera muito mais. Uma coisa é tu ir para dentro do consultório individualmente e tratar as tuas questões. Outra coisa é nós 4 aqui juntas, cada uma com a sua fala, das suas dores, isso reverbera com muito mais força. Porque, como a Letícia falou, não vai ser só a minha dor. É a minha dor que no final, depois eu vejo que também é tua. A dela que é diferente, mas que eu também já passei, já senti e tá lá guardadinha e não olhei ainda. Então, acelera muito mais o processo de desenvolvimento, de transformação. Quando é num grupo. É que nem, por exemplo, na adolescência, tá? Tu tá naquele período de formação na escola. Faz tempo, nem lembro mais. Tu te junta com grupos de amigos. Tu não acaba tendo mais experiências, amadurecimento de forma mais rápida. Então, esse é o poder e a potência de um trabalho feito em grupo. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai colocar elas nesse processo juntas. Dali vão sair como formandas, de mãos dadas. Entende? Ali pode estar se formando um outro círculo de mulheres fortes. Exato, elas podem seguir adiante. Que seguem com esse adiante, trabalho. formando outras mulheres daqui a pouco. Sim, porque Né? Então, o projeto realmente, ele vai viver, se Deus quiser, além da gente. Né? Sim. O próprio Instituto, a ideia é que ele sobreviva a nós e tenha outras mulheres seguindo adiante, que seja muito longevo para poder fazer com que ele vire uma bola de neve, né? Uma corrente do bem. E enfim. talvez a gente possa pensar que o cuidado sempre ele reverbera, né? Quem é cuidado aprende a cuidar, e quem aprende a cuidar continua cuidando, né? Então talvez essa seja uma sementinha pra gente Que elas vão levar. lançar, né? Que elas vão nós queremos nos cuidar como grupo, né? O Instituto Aliadas, que a gente cuide uma das outras, né? E que a gente se fortaleça como grupo e aprenda a trabalhar junto de uma forma amorosa e acolhedora, e que a partir da nossa força, nos cuidando, a gente consiga cuidar outras pessoas, e que essas mulheres que venham a participar do grupo aprendam a se cuidar e a cuidar outras pessoas. Aí a gente cria uma corrente do bem, né? Que é o que está posto para as instituições filantrópicas, né? É amor, acolhimento, afeto, carinho, né? E lá na frente a abundância e prosperidade, é o caminho do bem, né? É assim. E dar o exemplo, né? Que é o que eu acho que as pessoas estão precisando muito, dar um exemplo, ter um exemplo positivo. Até pergunto para vocês, né, que já passaram por tantas outras experiências de voluntariado, como a gente sente a carência dessa... carência até de amor mesmo, né? Ou de muitas pessoas que talvez tenham passado por anos de vida sem ter essa experiência de ter alguém olhando. As pessoas estão num momento de muito desamparo. Sim. É um desamparo estrutural que vem desde a infância, pelas questões político-econômicas do país, enfim, tem um monte de pontos sobre esse desamparo. Mas isso está mais saliente no ser humano. E por que vocês acham que está mais saliente? Vocês têm alguma percepção sobre isso? Eu tenho uma opinião de que isso reverberou de forma negativa, de forma ruim, pós-pandemia. De 5, 6 anos para cá, as coisas vêm modificando muito as pessoas. A gente ouviu muito caso de violência doméstica durante a pandemia, em que as mulheres não tinham essa rede de apoio, porque estavam todas fechadas nas casas com os seus abusadores. Então, eu acho que a pandemia trouxe muito disso para fora. Muito disso. As pessoas começaram a colocar para fora. Algumas começaram a pedir ajuda. Outras, a própria violência é um pedido de ajuda às vezes. Que eu acho que todos nós, seres humanos, assim como nós somos potentes e vulneráveis, nós também todos somos capazes de violência, né? Eu acho que a violência é da natureza humana, né? Então, assim, a gente não pode acreditar que a violência é uma questão de gênero, né?
Então, a minha opinião é assim, existem mulheres violentas, capazes de violência, existem mulheres presas que mataram seus maridos, e existem maridos que mataram suas esposas. Então, existe violência contra a mulher. O que eu acho sempre muito arriscado, e eu procuro pouquíssimas vezes opinar sobre esse assunto, porque quando a gente põe a mulher, tipo, ela nasceu, ela já é vítima, e o homem é sempre o algoz, a gente já cria uma narrativa de nós contra eles, né? E é justamente aonde eu acho que a longo prazo existe uma solução. Uma guerra também. Eu acho que a solução, a longuíssimo prazo, talvez para 50 anos, é a inexistência da narrativa da mulher como vítima. É realmente naturalizar o fato de serem iguais. Então, assim, quando você naturaliza que a mulher é vítima, né, e que o homem é sempre o algoz, a gente está construindo sempre esse universo de separação incrível entre homem e mulher, né? Aí tu traz a mulher para um lugar de fragilidade que ela não tem, porque a mulher não é frágil, né? Não, isso é uma frágil. invenção. Isso foi incutido isso é uma invenção, séculos na nossa cabeça. Então, o que eu acho assim, se a mulher é frágil e existe um abuso, existe um contexto. E cada contexto é diferente, mas eu sempre penso, assim como a Cássia falou, um homem que mata a mulher, um homem que espanca a mulher, um homem que mata os filhos, como esse cidadão lá de Goiânia, eu acho que todos estão nesse processo de adoecimento. Então não é uma coisa unilateral, o monstro matou a vítima. Existe um vínculo adoecido naquela relação. E eu penso assim... até fazendo um parênteses na tua fala, o que a gente estava falando e que tu trouxeste quanto ao exemplo, né? Porque talvez essas pessoas não tenham tido esses exemplos de amor, de afeto, e pelo contrário, tenham tido exemplos terríveis. Sim. Eu sempre que eu me deparo com uma situação de abuso ou de mínimas microviolências domésticas ou qualquer coisa de abuso de autoridade, né? Eu sou casada com um homem que vai fazer 70 anos. Não é uma questão de gênero e não é uma questão geracional, mas sim, é um homem e é uma questão geracional, porque ele vai fazer 70 anos. Então, ele tem uma outra compreensão de determinadas coisas. Sempre que eu me deparo com isso, eu percebo, a bola tá comigo. A bola tá comigo. O amor da família, o amor do casal, a construção do vínculo saudável, ele é feminino, na minha concepção. Claro que existem muitos homens que fazem esse caminho, mas eu acho que a mulher, se ela se põe na condição de potência para fazer a solução da questão, ela consegue. E se ela se encolhe e se põe na condição de vítima, ela vai estar sempre abaixo daquele que é o potente. E aí a mulher nunca consegue passar por cima daquele... Aí começa a construir, eu sou vítima de violência, então eu tenho medo, então eu preciso de medida protetiva. E aí quanto mais tu vai fazendo isso, mais reativo fica o universo masculino. E a sensação que me dá é que os homens estão todos contra a parede. Assim, eles não sabem o que fazer, eles não sabem como agir, eles não sabem como amar, eles têm medo de que tudo vire assédio, né? Claro, isso de uma forma muito generalizada. E não vamos falar só de homens, né? Porque e eu acho há poucas semanas houve um feminicídio em Juí de um casal de lésbicas. Da mulher que matou a esposa. Então, assim, não é... Os casos que a gente fala de violência contra a mulher nem sempre são só de homens, né? E é isso que a gente fala. Provavelmente essa pessoa que matou, essa mulher que matou outra mulher, provavelmente ela teve uma vivência ou de um abuso ou de um sofrimento muito longo na vida. As pesquisas mostram, né, que o abusador, o assediador, ele muito, em dá sinais, casos, ele replica algo que ele viveu. Vocês acham que seria, assim, aqui falando, pode até ficar fora da edição, mas falando de uma forma muito minha, pessoal, assim, eu não acho que seria muito assustador se a gente começasse a falar sobre a violência contra o homem. Não. Vamos falar. Homens, comecem a falar quando vocês se sentem abusados. Deixa eu te fazer uma observação porque eu acho que isso ia fazer essa narrativa ficar um pouco mais igual e os homens ficarem menos reativos. Porque os homens são mais impulsivos e eles são mais violentos. É o papel da família. É o papel da família. Da igreja, né? De nós. Eu tenho um filho, meu filho vai fazer 21 anos. A Ali tem 2 meninos. Nós temos um papel muito importante em formar homens melhores para a sociedade. Sim. Homens que deem o valor para sua companheira,
o meu filho foi criado respeitando a avó, respeitando o avô, porque são pessoas que têm mais experiência, mais coisas a ensinar para ele. Então ele foi criado a respeitar pai e mãe. Ele pequenininho, esses dias eu estava contando para a minha tia, a tia do meu marido, uma história do meu filho lá com 3 anos, e a minha sogra olhou e disse assim, eu fiquei 45 dias sem falar com ela por causa disso. Mas ela amava, ela enlouquecidamente ama meu filho, mas eram coisas que a gente ensinava para ele quando era pequeno e que hoje está refletindo na relação dele com a namorada, na relação dele com a sogra, na relação dele com o mundo, né? Então eu e meu marido, a gente sempre teve essa percepção de que a gente precisava deixar um homem melhor para o mundo, para a vida, para as mulheres que ele ia conhecer. Pois é, mas olha como para outros nesse homens. Nosso contexto de Brasilzão, qual deve ser, eu não tenho esse número, até gostaria de ter o percentual de famílias estruturadas que temos. Não tenho a mínima ideia, mas se a gente for pegar, o que nós vemos hoje são uma infinidade de mães solo. Sim. Muitas. Quando não são mães solo, estão submetidas a relacionamentos tóxicos, estão dependentes financeiramente, emocionalmente, em vários aspectos, né? De homens quebrados, aí vamos trazer, muitas vezes com abuso de álcool, de drogas, em circunstâncias extremamente... Não estamos falando isso aqui, né, gente? A gente está falando de Brasil adentro e Brasil afora. Sim. Brasilzão. É outra realidade. Aí meninas... o desamparo estrutural. É o desamparo estrutural, exatamente. Embora depois eu quero fazer uma virada, tá? Mas eu tenho aí eu não sei, a gente fugiu um pouco do tema voluntariado, mas tá tudo dentro de um contexto, mas é que né? isso, mas tá dentro do nosso projeto, é o que nos motivou, porque se a gente não explica a razão da criação, na verdade, o cerne do problema, porque o problema tá aí, ela tente e a gente tá tentando ajudar de alguma forma. Quando a gente fala em ajudar mulheres, né, me ocorre também que quando a Cássia disse, eu quero criar um homem melhor para o mundo, e a gente ouve muito essa narrativa, né, muitas mulheres modernas e mais jovens falam, mas meu filho ajuda nas tarefas domésticas, e de novo, a gente não ouve esse discurso, eu quero criar mulheres melhores. Porque será que a gente já se parte do princípio que as mulheres estão bem criadas, não precisa? Por que é só o homem que tem que se remodelar, né? Então eu acho que a gente cria uma narrativa muito perigosa, né? As mulheres são vítimas de violência, os homens são violentos, nós temos que criar homens mais calmos. Não, a gente tem que criar pessoas melhores. A verdade é que o mundo está precisando de seres humanos melhores. Exatamente. E a gente tem que falar mais de amor e menos de violência, né? E falar mais de potência e menos do lugar da vítima. Tu sabe que quando eu fiz, há umas 2 semanas, um vídeo com outras pessoas, né? Uma collab com outras figuras, assim, que impactariam em outros grupos no Rio Grande do Sul, sobre feminicídio, incluindo homens. Nos comentários, a quantidade de comentários pedindo exatamente isso que está falando, Lê. E por que não se preocupam com os homens que são vítimas? Só que aí, claro, acho que é importante... Porque existe uma narrativa pronta que o homem é o bandido e a mulher é a vítima. Não, existem números, né? Existem números. E eu acho que aí a gente tem que ser bem realista, porque por que feminicídio é feminicídio? Porque temos um contexto, na minha concepção, tem 2 elementos. Primeiro, uma circunstância que é a cultural, de muitos homens acham que tem realmente a posse da mulher, né? Isso é algo mais típico da visão masculina desta cultura na qual estamos inseridos, e o outro lado é que o homem é fisicamente mais forte. Sim. Então ele consegue controlar, e quando eu digo controlar é realmente botar a mulher no chão, bater, paralisar ela, coisa física que as mulheres não conseguem. Então para mim são esses 2 elementos, não teria a ver com a vulnerabilidade emocional que ambos têm. Sim, né? ambos têm. Então, eu acho que é isso que leva às tragédias. Ali, te ouvindo e pegando esse dado de que tem mais feminicídios, né? Esse ano, fevereiro terminou e a gente já tem muitos casos.
E sabendo de todas as ações que tem, principalmente no Brasil, mas no mundo inteiro, né? De feministas, de grupos, de apoio à mulher em todas as instâncias. Tu vê que não adiantou nada. Então, assim, tem alguma coisa, alguma conta, eu não sei qual é, porque eu não sou estudiosa e eu evito de dar opinião eu vou até um nível da régua, porque eu não sou estudiosa do assunto, mas tem alguma coisa que não está fechando. Tem alguma coisa que está sendo feita e alguma narrativa que a gente está embarcando que ela não é real, porque senão, se grupos de apoio a mulheres e grupos feministas estivessem fazendo um bom caminho, nós não teríamos tanto. E não teríamos cada vez mais homens tão jovens, tão desesperados a ponto de fazer isso. Mas tem uma questão também, Lê, que a gente estava conversando esses dias também, entre mulheres. Esse movimento das mulheres se unirem, darem as mãos, está ensinando e disseminando cada vez mais uma postura de se posicionar. A partir do momento que elas passam a se posicionar mais, elas acabam trazendo o conflito de forma mais presente. Sim, porque antes se ela aceitava. Era submissa. Se aceitava, apanhava, o marido corneava. Eu ia usar outro termo, esqueci. Quando corneava mesmo, antigamente, uma mulher. Mas aí nós estamos de novo num terreno pedregoso, porque quer dizer que, então, se eu não sou submissa, você é morta e eu vou ser sujeita à violência. Tu tem toda a razão. Então eu tenho uma bifurcação, ou eu vou ser submissa o resto da vida, ou eu vou me posicionar e vou apanhar. Eu acho que existe um vácuo aí de discurso para a construção do amor. E a construção do amor precisa homem-homem, mulher-mulher e homem-mulher, né? Precisam as três possibilidades, né? Até os trisais que existem aí, mas eu não sou muito adepta, né, de relações poligâmicas e tal. Eu sou mais tradicional, mas eu acho que existe um espaço grande. Tu mesmo falou agora, Cássia, um casal de gays, mulheres, houve violência. Então, existe um espaço imenso para a gente falar sobre a construção do amor, que não se fala mais, a gente só fala de violência, né? Quando as mulheres falam de empoderamento, eu odeio essa palavra, porque eu acho que ela traz para a mulher um monte de virtudes do masculino que as mulheres não sabem lidar. Aí a mulher fica competitiva, a mulher fica agressiva, a mulher fica empoderada demais, e aí a mulher perde a ternura e a doçura, e é essa doçura feminina que é capaz de fazer a coisa funcionar. Na minha opiniãozinha. Quando a mulher... Na minha opiniãozinha. Não, posso ser linchada em praça pública. Não, eu acho que o que tu quer dizer a gente está trazendo questões aqui que são muito interessantes e que, assim, na verdade... Eu sou pró-homem, só antes de tu falar, porque eu quero passar essa bola para ti. Quando a gente... Tu falou, né? A gente está falando pouco em amor e só em violência. Quando a gente começa a estudar a espiritualidade, enfim... tem aquela coisa do, vamos focar no que você quer, né? Focar na abundância, então dê para receber e tal. E se for pensar, a lógica deveria ser exatamente essa. Vamos parar de dar murro em ponta de faca. Isso. Viu? Eu tô muita coisa na cabeça. E daqui a pouco, realmente, olhar por este viés. E aí entra o Instituto Aliadas, com a Patrulha Aliada. Com a Patrulha Aliada. Patrulha Pink. Exatamente com esse foco, né? A Patrulha Pink podia se chamar Patrulha do Amor, entende? Olha aí, ó, viu? Aliás, o Pix do Instituto Aliadas é institutoaliadasamor@gmail.com. Quando eu criei esse Pix, eu não sabia por quê. Eu só achei que caía bem e hoje tudo fez sentido. Contribuam, porque o projeto é muito importante. Exatamente. Carol, eu queria que tu desenrolasse um pouco agora essa história do... né? Então, voltando aos conflitos entre homem e mulher. Quando a gente começou, a gente disse ser humanos melhores, né? Sim. Qualquer ser humano carrega dentro dele potências masculinas e femininas. Tu tem a habilidade de colocar, sim, a tua potência masculina enquanto liderança, autonomia, impondo limites quando for necessário. Tudo isso é o masculino. E tu também tem como colocar no mundo a tua potência feminina, que é o amor, o cuidado, o afeto. Então, todos os seres humanos precisavam carregar isso de forma equilibrada dentro de si. E hoje o que a gente vê é que
A maioria das pessoas estão em desequilíbrio com isso. O masculino é um masculino deturpado porque ele é autoritário demais, ele não é líder, ele não tá ali como referência, inspirando, ele tá de forma autoritária e impositiva. Ele não tá ali delineando limites, ele tá impondo. E isso aí é no homem e na mulher. Na mulher. E a mulher vai lá e feminino, copia o estereótipo. a mesma coisa. Aliás, porque copiou o estereótipo, porque por décadas se botou na cabeça da mulher que para ela Que tinha que tomar ser o assim. seu espaço no mundo. E eu vou ser bem sincera, eu acho que isso até faz parte do ciclo, né? Sim, Precisou sim. ser quebrado. A mulher realmente... como que eu vou sair dessa situação que era de submissão? Era necessário, Era foi necessário. necessário. Então, assim, eu preciso, então, replicar essas habilidades masculinas para me equivaler. Tanto que eu nunca vou esquecer, se vocês pegarem a moda dos anos 80, quando a mulher começa a entrar no mercado de trabalho, era aquela sombreira desse tamanho, que era para fisicamente, né? Parecer Se usou maior, muito blazer, com aquela sombreira, com uma silhueta bem reta, que era, de certa forma, para replicar o visual masculino, né? Então, que louco, mas é uma caminhada. Eu acho que agora a gente precisa entrar nesse novo momento. Num equilíbrio, E de tem novo. havido esse movimento das mulheres voltarem para sua feminilidade. Não, e ouvindo a Carol, né, que os dois, né, gêneros, tanto a mulher quanto o homem, tem um estereótipo masculino e feminino, a gente percebe que grande parte das mulheres que estão no mercado de trabalho e estão na idade ativa, de serem, assim, expoentes políticos, econômicos, profissionais, são mulheres que assumiram muito o estereótipo masculino, casadas com homens que também têm um estereótipo masculino, e a força do estereótipo feminino, da delicadeza, do amor, da construção da relação saudável. Não existe naquela família. É, Aí, de tem novo, o desamparo Tem, estrutural. tem alguns lugares... assim, Dentro daquele... Eu acho que durante- O que parece até que poderia ser um núcleo bem sucedido. Isso. Mas Durante tem muito, falta. Parece que a durante energia muito do amor tempo, enfraqueceu. essa estrutura familiar foi deturpada, né? Era deturpação total da família. Então, isso é minha opinião, né? E eu acho que esse amor que a Letícia fala, eu acho que ele só existe com as pessoas quando tu entende o teu lugar no mundo, tu sabe quem tu é, o que tu tá fazendo aqui, o que tu precisa fazer para ser um ser humano melhor, né? E isso, nesse Brasilzão, como tu falou, Brasilzão afora, e eu tive no Nordeste há um ano atrás, e fiquei muito impressionada, que foi pouca diferença da primeira vez que eu tive no Nordeste, quando eu tinha 10 anos de idade. Imagina, não evoluiu em nada. Exatamente, eu vi as pessoas do mesmo jeito, paradas na janelinha olhando para fora e talvez vivendo de uma ajuda do governo, enfim, e aquelas famílias daquele jeito em que o marido é sempre o provedor e que eu não vejo problema nenhum nisso. Tá? Não vejo problema nenhum em o marido ser provedor. É que uma coisa é ser o provedor, quando há consciência Exatamente. e uma comunhão Exatamente. de escolhas, então sim, tu vai Estrutura pra rua familiar. pra trabalhar e prover, e eu vou estar em casa, porque isso é importante pra nós. E eu vou prover de outra forma. Aham. Os dois, na verdade, são provedores. Sim. Né? Porque se a mulher não está em casa provendo ali a educação dos filhos, levar para a escola, cuidar da casa, da alimentação, de tudo, ela é uma provedora também. O homem não consegue estar lá fora com tranquilidade para fazer o papel dele de provedor, no caso dessa estrutura familiar. Né? Então, eu acho que essa questão de amorosidade, ela vem com a profundidade. Quanto mais tu te conhece, mais tu... Acho que espiritualidade falta muito para as pessoas, e isso é uma coisa que o Ela nosso é replicada, círculo... né? A partir do momento que alguém é amoroso contigo, Isso. e tu entende que aquilo ali Isso. pode existir na tua vida, Exatamente. tu passa inclusive a ser amoroso também. Exatamente. Até porque não tem como a gente fazer algo que não conhece, né? Exato. É muito E difícil às tu vezes, querer algo que tu nunca teve. Que tu nunca teve. Mas Exato. eu sou bem esperançosa em relação ao universo feminino, assim, porque se a gente for generalizar, né, e fazer uma avaliação bem tosca, bem rasa, as nossas mães ou as antigas gerações, então, elas se impuseram na família e na construção da família porque elas eram submissas. Essas outras gerações estão tendo
violências e algumas estão sendo mortas porque fizeram enfrentamento. Então agora talvez a gente evolua para uma terceira via e talvez já tivemos essas experiências, quer dizer, a submissão não é uma via, a submissão e assim, o acovardamento não é uma via, né? O enfrentamento do masculino não é uma via, né? Então, quem sabe agora a gente encontra essa terceira via, que quando eu falei antes 50 anos, eu acho que até estou sendo otimista, mas eu acho que essa narrativa da mulher sempre como vítima e do homem ser o bandido, vai cair e vai acontecer um encontro. E eu acredito muito mais na evolução do homem, né? E nos grupos de homens e no caminho terapêutico do homem e nele começar a perceber o papel dele no mundo do que de uma evolução do feminino, porque eu acho que as mulheres ainda estão muito atrás do estereótipo masculino, ainda tem muita mulher querendo essa coisa do vencer, hei de vencer na vida a qualquer custo, né? Então, eu acho que a mulher ainda está muito competitiva e isso gera bastante violência interna, né? Então, eu acho que gera uma transformação, um desejo de fazer, de acontecer, de carreiras, né? Então, eu acho que a evolução, para que o amor seja construído a longo prazo, eu acho que vai começar com o homem. Eu acho que o homem vai... a gente continuar colocando um estereótipo à frente do outro, vai continuar existindo como mas eu acho que o homem tem que pensar na evolução das pessoas. A gente tem que tirar um pouquinho as caixinhas e começar a olhar mais para a essência. Mas eu acredito muito no homem cansar de ser o algoz. Mas olha só, eu acho que um movimento que está ocorrendo, que vocês sabem que eu sou católica, muito praticante, e acompanho muito a igreja. Já existem na igreja, tá, grupos formados por jovens meninos com a idade do meu filho, 20 anos, 18 anos, tá? No mundo isso está acontecendo, e aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre também. Criando grupos de homens cristãos, católicos principalmente, que é a religião que eu conheço e que eu posso falar, chamado, aqui no Brasil, estão chamando de forja, tá? Para forjar homens com virtudes de caráter e de São José, que é o pai de Jesus Cristo, né? Então, São José, é a forja de São José. Então, esses meninos de 18, 20 anos já estão sentindo a necessidade de buscar uma referência positiva. Exatamente. Eu acho que isso vem realmente como uma consequência. A mulher passou por muitas mudanças no último século. Diria que 150 anos ali do final do século XIX. Uma mulher que não votava, né? Então nós tivemos assim uma mudança abrupta de tudo. De paradigma. E o homem ficou perdidão no meio do caminho. E aí nós temos essa tensão. E agora eu vejo que é o movimento do homem equalizar um pouco. Claro que, gente, nós estamos realmente generalizando aqui, né? Tudo geral. Mas eu vejo esse movimento também. Mas eu queria agora, a gente vai se encaminhando para o final do nosso episódio, infelizmente, porque a gente podia ficar aqui, né? Falando. Então eu queria trazer as informações do Instituto, do projeto, e aproveitar e mostrar este lenço lindíssimo, que foi criado pela Cris Boareto Alfaiataria, uma das patrocinadoras do Prêmio Aliadas, com a nossa... Com a temática, exatamente. E esse é um lenço exclusivo ao Prêmio Aliadas 2026, desta edição. Até quinta-feira, na data do prêmio, estará com exclusividade para as aliadas. Viu como é bom ser aliada, você que não é. Mas depois do prêmio, depois do prêmio, já estará à venda para quem tiver interesse com pagamento no Instituto aliadasamor@gmail.com. Já põe aí na tela a produção, tá? Para quem quiser doar e para quem quiser depois adquirir um lenço desses. Aliás, acho que todo prêmio vai ter uma edição exclusiva a partir de agora. Gurias, eu queria que cada uma contribuísse com uma partezinha importante do que vê, né, no projeto, tanto do Instituto Aliadas quanto do projeto Aliadas em Rede, que é esse específico relacionado às mulheres em vulnerabilidade. Mas eu queria também, Carol, que tu falasse do Círculo Aliadas, que integra, de certa forma, o Aliadas em Rede, mas é um projeto também com vida própria.
O Círculo Aliadas é um espaço de partilha de cuidado entre nós aliadas, onde cada uma se coloca presente não só para partilhar o seu momento de vida, as suas vulnerabilidades, mas também as suas forças e potências e ser contribuição uma para a outra. É o que nos uniu e nos aproximou ao longo do ano passado, né? E a gente acabou replicando para o projeto, né? E já estamos até com o círculo no HPS, no hospital, hoje fazendo um trabalho voluntário. Já tivemos 2 encontros, o que foi muito... que palavra eu posso usar? Eu acho que gratificante, foi gratificante, foi muito amoroso, foi assim de muita abundância, de muita potência, tanto das pessoas que juntar a nossa força para cuidar do outro, que está lá na ponta cuidando também de outras pessoas. Olha o quanto isso vai destacando que que o círculo no HPS ele está sendo aplicado, né, e compartilhado com o próprio corpo técnico do HPS, né, que passa, porque trabalha, tem uma jornada de trabalho que deve ser extenuante, extremamente desafiadora. E aí é isso, né? Em 2 encontros, por exemplo, no último tinha uma enfermeira que é enfermeira do Conceição também. E aí ela me chamou e disse: eu posso pegar teu telefone porque eu quero falar com a minha chefe e levar esse projeto de vocês pro Conceição, porque eu achei lindo e eu já vi ele acontecendo lá, ela disse para mim. Então, olha a força que isso tá tendo. E olha como isso é especial e as pessoas querem. Precisam. As pessoas querem, precisam. E esse é o grande diferencial, eu acho, assim, do trabalho voluntário, né? Essa entrega, sem esperar nada em troca, e olha o que vem de volta, né? Gurias, para finalizar, o que vocês gostariam de destacar sobre o projeto? Eu acho que falar do projeto em si, assim, é uma parte técnica que não acho que se faça necessário agora, assim, o que eu acho que permeia todo o projeto, né, do princípio, desde a concepção dele até ele chegar na ponta nas mulheres, é isso, é a construção do amor, sabe? Eu acredito muito e assim, é meu propósito de vida, assim, quando eu penso no trabalho voluntário, é poder levar minimamente para as pessoas um conceito de que nós precisamos ser mais acolhedores, mais amorosos. A saúde mental, emocional e, consequentemente, a prosperidade da vida depende disso, eu acho. A espiritualidade, ela nada mais é do que a gente encontrar o amor dentro da gente e espalhar pelo mundo. Foi isso que Jesus pregou, né? E é isso que todas as religiões, sendo elas hinduístas, católicas, todas pregam, né? O alto amor e o amor. No fim das contas, né? São variações sobre o mesmo então tema. Então eu acho que o trabalho voluntário é a oferta de amor, né? O nosso projeto é o nosso veículo, né? Então a gente vai ter um veículo organizado, estruturado, com metas, com objetivos, com cronograma. A gente vai contar com a ajuda de outras ONGs, né, de governos e instituições públicas, a divulgação através do teu espaço na televisão. Mas eu acho que o que nos move, assim, o que me move especificamente é isso, é o meu desejo de me tornar uma pessoa abundante de amor e poder oferecer isso para quem precisa. Cássia. Então, eu começo a falar do projeto e já me emociono. Mas você vai se emocionar mesmo, porque vem do coração. Então, e esse projeto, ele tem um significado muito, muito importante para mim, pessoalmente. É um projeto em que eu contribuí com a minha parte profissional, que eu posso contribuir, e hoje a gente tem que tocar ele, tem que fazer ele andar. E o que faz ele andar, para mim, o que faz eu levantar e querer estar lá na nossa reunião de cronograma, de follow-up, e colocando as gurias tudo na linha, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo e tal, é o amor, principalmente pelo Instituto Aliados. Esse sentido de pertencimento, que é uma coisa que tu fala desde o primeiro dia que eu entrei no Clube Aliadas, o Instituto Aliadas me dá. Ele me dá esse sentido de pertencimento e de que
como eu falei ontem da Lucrécia de Médici, que eu quero preparar o que vier depois de mim, sabe? E eu acho que o Instituto Aliadas vai me ajudar, já está me ajudando a fazer isso. E isso me deixa muito emocionada. Já está fazendo, né? E sabe, Cássia, que a gente vai finalizando aqui, mas a Sagrada Família foi finalmente finalizada, né? Está nos últimos ajustes, e é a concretização de algo assim, né? Uma pessoa que se dedicou para algo que nunca ia ver finalizado, enfim, porque é sobre ter um propósito, acreditar naquilo e começar a construir, às vezes até sem saber no que vai dar. Mas essa conversa aqui, eu tenho certeza que para quem nos acompanhou e para quem quiser estar com a gente, quem acreditar no amor, na força que se tem ao apoiar, ao estender a mão, né? E na possibilidade de transformação de fato de vidas de pessoas, o Instituto Aliadas está com esse projeto, ele já está em andamento. Então, pode ser, se você tem uma empresa e quer contribuir, seja capacitando alguma mulher que tem alguma habilidade, né, e que pode vir a ser beneficiada por isso, ou oferecendo vagas, né? Nem sempre a doação é só em dinheiro, a doação é em tempo, em entrega, em oportunidades. Então fica aqui o nosso recado e contando com, além de tudo, muita energia do bem para que seja um projeto que realmente tome esse mundo e que faça a diferença em muitas vidas. Beijo enorme e até a próxima.